Amada, eu sou Eu Te Amo, Eu Te Adoro, aqui num pequeno descanso com as crianças. E aí eu resolvi fazer uma reflexão para conversar com o pessoal, né, que segue o canal, que tem esse propósito mais focado de despertar espiritual, que está se trabalhando, que está focado no autoconhecimento real, na busca real. Falando um pouco hoje das relações afetivas, do grande aprendizado do desapego nas relações que todo ser humano precisa passar, para não criar codependência, para estabelecer relacionamentos com foco na interdependência, quanto os relacionamentos humanos de terceira dimensão estão ainda muito condicionados a uma manifestação em bases e premissas falsas, seja por dependência financeira, dependência econômica, nas relações onde se privilegia a codependência, a supremacia de uma das partes em prol da outra, o que acaba prejudicando o desenvolvimento de ambos e criando laços e vínculos difíceis de serem rompidos, mas pelos fundamentos equivocados. Então, o desapego é uma lição que todo ser em evolução, ser espiritual em evolução nesse planeta vai precisar aprender, não importa em que vida que esse aprendizado se dê. A lei e a ordem divina, né, o processo evolutivo encarnatório, o despertar consciencial, ele vai ocorrer para todos os seres, independente de que dimensão, de que vida que isso se dê. Normalmente é o sofrimento como aquilo que é produzido e atraído pelo seu próprio inconsciente, pela sua alma, pelo seu self, pelo seu eu superior ou pela partícula divina que existe dentro de você para te colocar num espaço de descontentamento pessoal, num espaço de dor e de desafio que lhe permita superar as limitações, as zonas de conforto, né? Todo o centro de ficar condicionada numa determinada forma de operar, a busca por respostas e por satisfação que vem de uma premissa equivocada, que é a satisfação dos sentidos, a satisfação do eu inferior, a satisfação dos desejos humanos, que chega um ponto que não traz mais o contentamento e a distração, né, atinente a esse tipo de comportamento. Então, chega um ponto que a nossa própria consciência vai buscar um modo de nos tirar as distrações, de nos colocar num espaço de no tronco. Eu costumo dizer que o despertar espiritual coloca a pessoa no tronco. Então, ela fica ali, seja o núcleo de relacionamento que manifeste uma dificuldade exacerbada, seja trabalho, seja patologia, aí não importa qual seja os eventos externos que coloquem o ser em evolução nesse espaço de olhar para dentro, de buscar soluções fora da zona de conforto, fora do espaço conhecido, fora do espaço normal, né, de atuação, o âmbito de atuação. O sofrimento, ele lapida a alma, ainda aprendemos a partir de um núcleo de sofrimento, por óbvio que é preciso aprender pelo amor e não pela dor, é preciso aprender a obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? É obedecer o eu superior, a essência superior, o self, não o eu inferior, que ele está distraído com muitas coisas dessa vida. Então, se tem um carro, vai querer 2 carros, se tem uma casa, vai querer 2 casas. Se tem um relacionamento, muitas vezes busca fuga do próprio relacionamento porque ele já não traz o preenchimento, porque o preenchimento ele é interno. Então, ninguém pode nos dar o preenchimento interno que não seja nós mesmos, com a nossa busca pessoal, com o nosso autodesenvolvimento. Então, as pessoas, elas buscam nos vícios, no trabalho, no externo, nas realizações, nas compras, nas situações, todo um espaço de preenchimento interno que não conseguiria de outra forma. Então, é muito importante a gente entender que quanto mais cedo nós pararmos no ponto de ônibus, como diz minha mãe, e buscar respostas mais profundas, tipo, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão evolutiva encarnatória nesse planeta, o que eu vim trabalhar aqui, como eu posso viver com maior qualidade de vida no sentido de estar no espaço correto da minha vida, de manifestar a partir de um centro correto, o que as minhas relações me trazem, né, a nível de satisfação emocional.
o que uma falta de um relacionamento está refletindo, ou então as dificuldades nas relações em geral está refletindo. Muitas pessoas que eu trato e que eu tenho sintonia vêm com essa dificuldade de relações, não necessariamente dificuldade a partir de um centro de manifestação de matéria, ainda que tem pessoas que estão num espaço existencial tão desafiador que também tem grande dificuldade de manifestar matéria, mas o que é o grande pegada, a ferramenta que a própria espiritualidade, que no caso é o seu self, seu eu superior, sua consciência superior, está utilizando para que você possa despertar para uma consciência maior. As dificuldades nas relações, de estabelecer um relacionamento feliz, estabelecer uma dinâmica de troca feliz, amizades ou o que quer que seja, principalmente relacionamento amoroso, né? Então, quem se conecta comigo, a maioria são sementes estelares, não as sementes da Terra, porque senão nem se conecta comigo por conta do meu próprio caminho espiritual me levou para um espaço de um desenvolvimento consciencial multidimensional, intergalaxial, e isso foi uma busca da minha alma. Hoje eu entendo como meu propósito maior desenvolver quem eu sou nessa linha de tempo com consciência total, para que as pessoas se espelhem nisso, né? E para que ajude a Terra a evoluir, ajude as pessoas a despertarem para o seu eu real, para o seu eu que está além de uma existência humana, para o seu eu que está além de uma personalidade humana, um condicionamento humano. Quem é você, além dos personagens que você representou na roda de Sansara? Ou além do personagem, numa perspectiva mais limitada, para quem está no início de despertar, que você está representando nessa vida? Quem é você por trás da máscara social, do condicionamento da sua profissão? No começo do meu despertar, tudo que eu era minha profissão. Minha profissão era o sentido da minha vida maior, é onde eu encontrava um pouco de realização. Minhas relações eram muito dolorosas, principalmente relacionamento amoroso, muitos relacionamentos kármicos, num padrão muito pesado. E então isso me levou naturalmente por uma grande ruptura. O meu despertar não foi num espaço de zona de conforto. Não, aliás, toda essa minha jornada evolutiva encarnatória teve muita dor, muito sofrimento, muita perda, muito desafio. Então eu sempre falo para as pessoas, se eu consigo, todo mundo consegue. E aí eu tive que me questionar sobre minhas relações humanas. Chegou um ponto que se tornou insuportável manifestar relacionamento kármico. Chegou um ponto que eu não quis mais seguir em frente sem buscar respostas, porque não dava. Eu já tinha ido no meu limite de trazer, né, uma entrega, uma troca, buscar trazer uma troca equilibrada, uma troca amorosa e levar, né, ter muitas decepções, muitas traições, abandono, rejeição e tudo mais. Aí que eu fui buscar respostas mais profundas. Então entenda, todo espaço de desafio na tua vida é para te levar a busca de respostas mais profundas, que normalmente é o sofrimento que vai te colocar algum centro de limitação, seja de relacionamento afetivo, seja profissionalmente, seja financeiramente, seja alguma patologia, seja tudo isso, ou seja, várias combinações, seja depressão profunda. Às vezes a pessoa ela tem tudo que humanamente poderia lhe trazer felicidade e contentamento, mas a alma dela está doente. Por quê? Porque não está ocupando o espaço correto, então já não encontra satisfação na profissão tridimensional, no espaço que está vivenciando. E aí que nós devemos buscar uma reflexão mais profunda, um entendimento de como manifestar uma outra realidade, oportunidades que lhe permitam transcender o espaço de insatisfação emocional, de falta de realização pessoal. E é muito que o ser humano tem muita dificuldade de aprender, justamente a lição do desapego. Desapego de um relacionamento, desapego de uma profissão, desapego de toda uma estrutura que criou e que não está lhe servindo mais. Serviu por um bom tempo, a gente agradece infinito. E nisso eu tenho uma certa facilidade, porque eu sou uma pessoa apegada como todos os outros, mas a hora que eu viro as costas e vou embora de determinada dinâmica, que eu cheguei no meu limite, eu realmente não... Nada faz com que eu fique apegada a determinada pessoa, situação. E aí foi muito isso, esse aspecto. Foi difícil, é difícil a gente desapegar de um relacionamento, onde há um nível de troca ali, um nível de satisfação, pelo menos, né? Porque ninguém tá num relacionamento, é muito difícil quem tá em relacionamentos tão kármicos que tenha 0 nível de satisfação. Normalmente tem um ganho. Então, a lição de desapego é você abrir mão do ganho que tá num espaço que tá custando um preço alto demais para aquilo que
se propõe, tá? O preço é alto demais por aquilo que você está recebendo em troca. E aí vai implicar transformações. Não é fácil você mudar toda a sua vida quando envolve filhos, quando envolve uma profissão estabelecida, né? Esse alçar, né, de consciência, para ir para um espaço de manifestação a partir da missão de alma, propósito divino, que é o que eu vivo nesse planeta, um espaço de consciência também, foram precedidos de testes espirituais, de lições kármicas, de aprendizados, de escolha de seguir em frente nos espaços, né, evolutivos encarnatórios. Então, se eu tivesse apegado à minha profissão tridimensional, que era o direito, que eu era advogada, até hoje eu não teria resolvido minhas questões a nível de missão de alma, eu não conseguiria estar atuando com tanta firmeza, com tanta relevância no meu propósito. Porque eu tenho certeza que no meu caminho eu já influenciei muitas pessoas para uma transformação pessoal, para se voltar para o caminho espiritual, para o caminho da autocura, né? Comentem, eu adoro ler os comentarinhos. Quando eu posso, eu respondo das pessoas que me trazem a devolutiva daquilo que eu significo na vida delas, mas não eu como ser humano, porque eu sou um ser humano que tenho falhas como todos os outros, mas sim como um ser espiritual em evolução que teve a coragem de pagar o preço e de fazer as transformações que colocassem em alinhamento com um novo caminho melhor. E me custou muito, por óbvio, não é fácil. Desapego nas relações humanas, né? No relacionamento afetivo. É muito difícil você desapegar de um relacionamento que tem ali algum ganho, que tem ali algum nível de troca. Ou seja, muitas vezes são muitos anos que estão juntos, ou mesmo meses, mas que tem às vezes a pessoa nem chega a ter uma troca real com a outra, mas tem um despertar de amor tão grande que fica presa naquela dinâmica. E aí não manifesta outras coisas, fica ali condicionado. Quando você tem padrões kármicos de relacionamento, padrões e bloqueios de manifestação a nível de matéria, quando você está no seu espaço incorreto, muitas vezes também você vai ter bloqueios no que tange a manifestação material, financeira, sucesso profissional. Por quê? Porque eu não estou no meu centro, eu não estou fazendo o que eu vim fazer. Como é que eu vou ser, né, ter prosperidade de ser feliz? Pelo menos prosperidade do centro correto. Existem um espaço de prosperidade que ainda é possível manifestar, mas que ela não está alinhada com a sua missão de alma, com o seu eu divino, com o seu eu sagrado. Aí ela está num espaço incorreto, ok? A lição do desapego é algo que necessita de reflexão todos os dias. A construção do ser. Quando o relacionamento ele representa dinâmicas kármicas, porque ambos têm caminhos espirituais distintos, ou porque existe ali um espaço de codependência, existe um espaço de submissão, dominação, uma das partes claramente leva vantagem sobre a outra. Isso é muito comum nas dinâmicas de relacionamento no 3D. Seja relacionamento afetivo, seja relacionamento econômico, financeiro e tudo mais. E aí a humanidade ela vai precisar ir para um nível de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que consiga manifestar relações equilibradas, no dar e o receber, no nível de equilíbrio, e não mais no nível de desequilíbrio. Tá? Nível de levar vantagem em algum aspecto, de dominação, de submissão, né? Nós vivemos numa sociedade que ainda ela é dominada pelo patriarcado, então um masculino abusivo, que não é a regra de todos os homens, principalmente os homens que se conectam com esse canal, tem uma outra forma de operar ou estão buscando essa forma de operar, mas muitos já estão no espaço de equilíbrio da energia masculina. E não quer dizer porque a mulher que tem energia masculina equilibrado, muito pelo contrário. A minha energia masculina, por exemplo, é um espaço que eu tenho que trabalhar todos os dias, porque ela sempre manifestou desequilíbrio, excesso de força, né? Excesso de um espaço de excesso mesmo. Por quê? Porque foi a forma que eu consegui manifestar uma existência nesse planeta, a forma que eu encontrei para me defender de todas as situações que eu vivi contra o patriarcado. Então, existe toda uma situação aqui de energia masculina e energia feminina que vai precisar de trazer para um centro de equilíbrio e de cura. Então, o feminino que é submisso, o feminino que também não consegue manifestar a independência financeira, ou que está ali num centro de codependência no relacionamento em algum nível, mesmo que tenha independência financeira, mas a nível de relacionamento ainda precisa adquirir uma maturidade. A questão da busca de Deus, que ela só pode se dar dentro, em nenhum espaço religioso, o sagrado se encontra dentro. O desapego de ideias que não funcionam mais nesse espaço de transição planetária.
O desapego e a transformação de todo o núcleo daquilo que a sociedade tem vivenciado, que a humanidade tem vivenciado e que tem promovido desequilíbrio, tem promovido grande dicotomia, uma polaridade muito intensa. Então, seja muito rico, muito pobre, né? Muito bonito, muito feio, muito próspero, muito... né, esse espaço de miserabilidade, manifestação, tudo tem o seu oposto, tudo tem a sua polaridade. Então, a gente tende a supervalorizar aquele espaço elevado no centro da polaridade e discriminar, ignorar totalmente o outro espaço. Mas se não houvesse o outro, que é muito pobre, não teria aquele que é muito rico. Se não tivesse o muito feio, não teria o muito bonito, entende? Se não tivesse o muito miserável, não teria o muito próspero. Por quê? Porque ainda estamos vivendo num centro de dualidade e polaridade muito intensa nesse planeta, que vai precisar ir para um centro de equilíbrio. Então, esse compartilhar, esse sair do aspecto egocentrismo, esse sair do aspecto é minha família, é meu marido, é meu filho, é meu namorado, de estar aos amigos tudo, aos inimigos nada, basicamente assim, porque a maioria das pessoas tem uma grande capacidade de fazer tudo pela própria família, pelos filhos, por quem ama, e zero coisas pela coletividade. Tudo isso vai precisar ser revisto, porque não está funcionando. Não é porque eu sou uma pessoa que tem muita ideologia, que sou muito idealista, não, é porque a humanidade vai precisar desenvolver ideais melhores, assim como nós como seres humanos, os enfrentamentos da nossa sombra, de todo espaço de rejeição, abandono, medo, solidão, resolver dentro, parar de buscar fora aquilo que vai trazer um preenchimento instantâneo, né? Vivemos uma sociedade de satisfações instantâneas, ali depois de um minuto já não tem um preenchimento mais, já não se sente, já não sabe ser feliz, né? A gente sabe ter coisas, buscar coisas, mas a questão da felicidade, da cocriação, de um estado de satisfação emocional que ele perdure ou que ele exista independente das condições externas, essa é a busca do caminho de quem se desenvolve espiritualmente, do autoconhecimento, da iluminação espiritual, que nada mais é que consciência. Então a gente vai precisar trazer iluminação consciencial, né? Iluminação para o nosso espaço também de emoções, de corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual, corpo kármico, para ter um entendimento superior e holístico, elevado, com várias ramificações sobre o nosso mundo, para que a gente possa estar no mundo de uma forma diferente, criar um mundo de uma forma diferente, onde se experiencie outras situações e outras dinâmicas de relações que sejam menos egocêntricas, egoístas, que sejam menos prejudiciais para nós mesmos e para a nossa coletividade, porque, afinal de contas, tudo está interligado, existe a sincronicidade, então eu não posso fazer... E a lei, né, da ação e da reação, a lei do retorno. Tudo aquilo que eu emito é aquilo que eu vou receber. Se eu acho de uma forma egocêntrica, é isso que eu vou experienciar lá na frente. Se eu não consigo viver relações saudáveis e alimento pensamentos tóxicos, e alimento sentimentos tóxicos, e alimento codependência, é alguém nesse espaço que eu vou atrair lá na frente, que vai me dar aquilo que eu também estou me dando, entende? Então, é muito importante esse centro de voltar para si, que foi o que eu aprendi no meu caminho espiritual, de uma forma muito solitária. O desenvolvimento espiritual, a lição do desapego, ela se dá no espaço de restrição. Então, você vai para o tronco, você não manifesta relações, fica tudo difícil, a forma de se conectar com as pessoas. É como se tirasse, né, o seu eu superior, tira todas as distrações do seu campo, do seu mundo, para que você, de repente, possa olhar para si mesmo de uma outra forma. E seja numa patologia, seja num rompimento de estrutura a nível de relacionamento humano, seja questões profissionais, seja... Não importa a forma que se deu o seu despertar. O importante é como você vai conduzir o processo para que você tenha os aprendizados das lições kármicas. Uma delas, e a mais importante, é o desapego. Desapego do excesso de matéria. Quando eu digo, dá a impressão, as pessoas vêm me cobrar em comentários como se eu fosse uma pessoa que
falasse uma coisa e vivesse outra coisa. Não é verdade. Eu vivo o que eu falo. Eu sou uma pessoa que busca muita prosperidade material, só que do espaço correto. Que vive com conforto, que busca viver o espaço de abundância e prosperidade, porém do espaço correto, que é na missão de alma, que é não estar com o meu coração nessas coisas, voltado integralmente para essas coisas. Que é ter um caminho espiritual em equilíbrio com o caminho material. Essa busca pelo equilíbrio, porque viver custa. Estamos numa dimensão que sim, precisamos da matéria para viver, que sim, é desejável que a nossa família tenha qualidade de vida, que tudo tem um preço, né? Tem um valor que é monetariamente que se afere, e que a gente precisa, sim, perseguir a vida material, que a gente não pode ficar condicionado apenas na manifestação material, do material, e descurar daquilo que é sagrado, daquilo que é uma evolução que a sua alma vai levar depois que você desencarnar. Então, quando você desencarnar, o que você vai levar daqui? O que as suas relações efetivamente representam na tua vida hoje? Qual é o nível de satisfação emocional? Porque a sua vibração vai determinar a frequência da dimensão que você será naturalmente atraído. Então, se eu tenho uma vibração de tristeza, de dor, de sofrimento, de codependência, aprisionamento, os pactos, contratos, associações que não servem ao bem maior não resolvido, naturalmente que eu seria atraída para uma dimensão umbralina, uma dimensão densa, uma dimensão, né, que não é positiva. Por isso que é muito importante a gente ter consciência, porque a partir de um centro de consciência, você vai ter o poder de manifestar aquilo que realmente deseja e não ser levado pelos acontecimentos externos, aparentemente, porque na verdade nós temos o poder de cocriação da nossa realidade. Por isso que eu sempre friso né, a máxima de que é importante ir para esse espaço de autorresponsabilidade, para que você possa manifestar, entender que o que existe na sua vida hoje foi criado e manifestado. E aí, por óbvio que eu não estou falando de uma única linha do tempo, são muitas linhas do tempo, são muitas vidas, mas é criação nossa. E nós coexistimos numa determinada dimensão, mas a gente está aqui porque a gente foi naturalmente atraído para ela, para um desenvolvimento e pelas questões não resolvidas em aberto, pelo entrelaçamento quântico negativo e positivo. Então, quando a gente se conhece, pode ter a oportunidade de cortar os laços kármicos que te mantêm atado às coisas da Terra num espaço negativo, por óbvio, porque aquilo que é positivo você pode cocriar e ser feliz. Não tem necessidade de viver. As pessoas confundem o processo espiritual com algo que não tem nada a ver com o processo espiritual propriamente, ou seja, você não vai precisar abrir mão de tudo que é material, né, para você ter um caminho espiritual. Muito pelo contrário, você vai criar a matéria do espaço correto. E você pode viver, sim, com satisfação, com abundância, com opulência divina. Então, existe muita ignorância do que é um caminho espiritual. Por exemplo, maquiagem. Outro dia tinha um comentário ridículo no meu vídeo, que estava falando que se eu estou falando do caminho da verdade, por que eu estou mentindo me maquiando? Porque eu estou sendo falsa me maquiando. Como é que uma pessoa pode ser falsa se maquiar? Eu me maquio porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque é a minha forma de me expressar nesse mundo. Não tem nada a ver com o meu caminho espiritual, usar maquiagem ou não. Isso é crença religiosa enraizada. Isso é ignorância. Ou mesmo, né, de achar que a pessoa que manifesta prosperidade e abundância não pode ter um caminho espiritual. Tudo isso é crenças e toda a sua vida está baseada no seu sistema de crenças. Então, quando eu acho que eu não preciso de alguém para ser feliz, que eu preciso de um relacionamento, espaço que eu já vivi, que eu preciso de um relacionamento necessariamente, que eu preciso de sexo, que eu preciso de troca humana, que eu preciso de alguém para me trazer alegria, fico preso em dinâmicas kármicas, tentando encaixar o outro no meu sonho, de um espaço esperando que o outro me dê aquilo que muitas vezes ele não tem condição de dar. Ele pode falar que quer dar, entre falar que quer dar e realmente dar é uma conversa completamente diferente. É sobre fazer o caminho espiritual. E com a espiritualidade maior, com o desenvolvimento e espaço consciencial maior, é tudo sobre fazer mesmo, não adianta falar, né? E quem me conhece, que já fez trabalho comigo, sabe que eu sou uma pessoa de fazer, né? A mesma pessoa que eu sou num vídeo é a mesma pessoa que eu sou ao vivo. Por quê? Porque não adianta ficar fingindo que isso é algo. Inclusive, todo o meu espaço hoje de trazer informação, ela é a partir de um centro que ela não é nada para agradar ninguém, exceto a Deus, meu propósito, meu caminho. Por quê? Porque é preciso ser de verdade, é preciso viver aquilo que se fala.
né? É preciso fazer, para quem está comprometido numa transformação que vai levar para um espaço de ascensão, de elevação, tá? Agora, existem as pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com o caminho espiritual e que querem realmente só viver, né, de algo que estão, digamos que defendendo, de uma ideia que defende, cria um caminho de manifestação material de um espaço mais inferior de consciência. Não é o meu caminho é o espaço de sabedoria, de manifestar a inteligência divina nesse plano, de manifestar a liberdade total de todas as coisas que me mantêm atada na Terra, de viver bem enquanto eu estou na Terra, mas a partir do momento que eu desencarnar, de ir para um espaço elevado, de retornar para casa mesmo, de retornar para minha origem estelar. Mas foi importante, uma das coisas mais importantes que no meu processo espiritual foi justamente a lição do desapego. Do desapego do excesso da matéria, excesso de foco no material, tá? Desapego das ideias, desapego das relações, desapego de relacionamento afetivo desalinhado, que é uma das coisas mais desafiadoras. Por quê? Porque relacionamento afetivo desalinhado te mantém num espaço kármico mesmo que você esteja em condições de ir pro Dharma. A pessoa, né, relacionamentos de codependência, eles te sufocam ali, ele vai te manter aprisionado a um espaço consciencial inferior. Então, muitas vezes a gente tem muito karma com a pessoa que a gente se relaciona e os caminhos espirituais são absolutamente incompatíveis. Então, é necessário ir para esse espaço de aprender desapego, de buscar informações maiores, de buscar onde, como você pode manifestar um relacionamento feliz, o que significa um relacionamento feliz de fato, o que realmente vai te trazer felicidade, e todo o centro de cura de abandono, rejeição, trauma, tá? Sentimento de vítima, certo? Desce de outras existências, para aí você manifestar uma autonomia no corpo e uma cura do corpo emocional que lhe permita estabelecer relações sólidas e felizes, não relações kármicas mais. Meu beijo de luz, espero que essa reflexão ajude a buscar soluções, ou ajude a perceber o que é realmente importante no caminho espiritual e que lhe seja útil para a sua jornada evolutiva encarnatória. Gratidão, está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.